Olá, amante do terror. Nós, seres humanos normais, temos sempre que tirar o lixo. Afinal, nós consumimos várias coisas que deixam resíduos, e esses resíduos que não servem mais para nada, jogamos fora na lixeira. E, em dias específicos, aqueles que coletam esses resíduos aparecem para levá-los. Mas há certos lugares do nosso mundo, ou melhor, do mundo do universo de Trevor Henderson, em que alguns lugares o lixo não é levado por pessoas, e sim por uma criatura. As pessoas o chamam de The Garbager, ou lixeiro. Esse nome é bem autoexplicativo. Ele é uma criatura que, por algum motivo, gosta de lixo, e em certos dias específicos, coleta todos rapidamente das ruas, e para onde ele leva é um mistério. Não se sabe o que ele faz com o lixo. A hipótese mais aceita é a que ele se alimenta dele, e não apenas das coisas comestíveis, mas plástico, papel, vidro, madeira, literalmente qualquer coisa que se encontra dentro do saco de lixo, inclusive o próprio saco de lixo. Mas as pessoas não ficam assustadas com ele? Costumavam ficar, afinal, ele tem uma aparência um tanto bizarra. É tipo um homem, só que quadrúpede coberto por pelos cinzas como um animal. Sua face é vermelha e só tem uma expressão, sempre neutra. Não é muito alto, em pé possui cerca de 1,67 m de altura. Isso é de dar medo em qualquer um que vê pela primeira vez, e a primeira impressão é a de um monstro perigoso. Só que eu disse que as pessoas costumavam temê-lo, mas depois de elas terem visto ele várias vezes e terem finalmente percebido que ele não faz mal algum e ainda mais era muito útil, pois levava todo o lixo que eles jogavam fora, elas pararam de ter medo. Com o tempo, elas foram descobrindo coisas novas sobre essa criatura. Uma delas foi quando presentes misteriosos apareciam nas casas das pessoas, mas ninguém sabia quem era que estava dando aquelas coisas. E depois de acontecer algumas outras vezes, as pessoas se tocaram de quem era aquilo. Os presentes em si não eram coisas de valor. Na verdade, eram tralhas que o Garbager achava no lixo. E o que ele achava bonito, ele entregava a alguém, deixando na sua porta no meio da noite. E o que exatamente ele considera bonito? Coisas que brilham ou são bem coloridas? Se for os dois, perfeito. Com isso, qualquer coisa que brilhe ou seja colorido, ele entrega. Então, pode ser desde um caco de vidro que está refletindo a luz, ou então uma embalagem de salgadinho repleto de cores. Tanto faz para ele. Mas, se você der algo que ele goste, os presentes não vão mais sair do lixo. Ele vai fazer questão de procurar para você. Se você der comida estragada para ele, não importando que tipo seja, ele vai te dar presentes específicos, que podem ser pedras brilhantes, cascas de frutas colocadas de um jeito agradável, como uma decoração, ossos de alguma coisa, tampas de garrafa, uma única luva e o mais interessante, conchas do mar. E por que conchas do mar são interessantes? Porque elas vão servir de base para uma teoria. Os presentes até que são bem simples, se você ouvir por alto. Mas depois que você começa a pensar um pouco melhor, você descobre umas coisas bem úteis que ele pode trazer na parte de pedras brilhantes e conchas do mar. Já perguntaram ao Trevor Henderson se entre as pedras o diamante estava incluído, e ele respondeu que sim, The Garbager poderia trazer um diamante para você, mas não se sabe a procedência desse diamante. Então tem a possibilidade do FBI bater na sua porta, pois você detém um patrimônio de um museu. Ou então contrabandistas que tiveram seu diamante misteriosamente roubado. Mas é importante saber que o Garbager não sabe o que é um diamante. Então, ele não sabe a diferença entre um diamante e uma pedra de rua com glitter. Já com as luvas, perguntaram se, ao dar comida o suficiente, ele vai trazer 2 luvas. E foi respondido que sim, mas as luvas sempre vão ser diferentes, até porque ele não sabe nem o que uma luva é. As conchas do mar são interessantes por 2 motivos. O primeiro é que as conchas podem ser tanto aquelas que ficam no meio da praia, quanto ostras no fundo do oceano. E mais,
quase sempre essas ostras vêm com pérolas, porque afinal, as pérolas são brilhantes e bonitas. Então seriam 2 em 1, uma ostra barra concha do mar e uma pedra brilhante e preciosa, porque pérolas podem valer de 6 a 30 mil reais. O segundo motivo é que não importa a distância em que você esteja do mar, ele sempre trará a concha antes de amanhecer. E com as ostras é mais insano ainda, porque elas estão no fundo do oceano, o que demoraria muito mais para pegar, mas aparentemente o fato de estar lá não importa para Garbager. Isso me leva a criar uma teoria. Garbager é um ser que pode se locomover entre dimensões, ou mesmo possui uma dimensão de bolso própria, que além de servir para ele armazenar o lixo, serve para se locomover de maneira instantânea entre grandes distâncias. Isso explicaria o porquê de ele conseguir entregar presentes tão rápido. Nunca tentaram fazer algum mal a Garbager? Apesar de parecer, ele não é idiota, por isso evita ao máximo se encontrar com humanos. Ele apenas simpatiza com aqueles que já o trataram bem, e mesmo assim com um leve grau de desconfiança. Ele também não costuma aparecer em cidades grandes, apesar de lá ter maior concentração de lixo, porque ele sabe que é um local perigoso em que o risco de ser visto por muitas pessoas de mau caráter é maior. Por isso ele costuma aparecer somente em cidades pequenas e pacatas, porque as pessoas são mais tranquilas do que as de cidade grande. Uma curiosidade sobre o Garbager é que o lixo que ele leva ficaria na sua própria dimensão, e como ele o come, então não teria tempo para o gás metano se espalhar e acabar matando ele. Quanto aos excrementos que ele produz, eles servem de adubo para as plantas. Assim elas crescem, dão frutos, e as cascas que vão para o lixo são alimento novamente para o Garbager. Então se torna tudo em um ciclo bem saudável. Agora imagine se existissem vários Garbager fazendo isso por todo o mundo. O que será que aconteceria? Quais seriam as possibilidades?